No livro de Atos, capítulo 10, Pedro tem a visão dos animais no lençol. Esses animais que estavam no lençol eram os mesmos animais listados no livro de Levíticos, onde que seriam os ditos animais imundos, né? Os animais impuros. E Deus manda matar e comer. Na interpretação da visão, é apontado que os animais, eles tipificavam as nações gentias que eram impuras. E quando se houve o cumprimento em Cristo, no caso da purificação, aí encontrou o antítipo, sendo as nações gentílicas não sendo mais impuras, vamos assim dizer. Então as pessoas foram purificadas por Cristo. E aí os adventistas dizem que ali a interpretação não está sendo autorizado a alimentação, você se alimentar desse tipo de alimentos, porque ali está se tratando nas nações gentílicas. Ora, uma vez que o tipo encontrou o seu antítipo, já se deu cumprimento, ou seja, a impureza não estava no que entrava, e sim no que sai. Então, os animais, eles eram apontados como impuros em virtude da impureza dos gentios. Então, uma vez eles sendo purificados, os animais, não se tem mais problema nenhum nos animais. O problema estava nas pessoas. A prova disso é que, primeiro, Cristo disse em Mateus 15 que o impuro é o que sai, não o que entra, comprovado aí que as restrições eram sombras, restrições alimentares eram sombras com cumprimento em Cristo. Então, uma vez havendo a purificação das nações gentias, das pessoas, não haveria mais essas restrições alimentares. E o checkmate em relação a isso é o livro de Gálatas, a epístola do apóstolo Paulo, Gálatas capítulo 2, aonde que narra ali Pedro comendo com gentios. Ora, o que é comer com os gentios? Comer com os gentios é comer a comida dos gentios. Qualquer pessoa que vem do meio mais tradicional, aí hoje nos nossos dias, né, um meio mais interiorano, quando você vai visitar uma casa, eu venho de família grega, né, então a família do meu pai era aldeia, então se tinha o hábito de visitar as casas. Quando você visita as casas, você, por educação, você come da comida da casa, e você recusar a comida é uma falta de educação. Então, quando Pedro sentava à mesa com os gentios, ele estava indo visitar os gentios, comia da comida dos gentios. Então, automaticamente está ligado. Você comer com gentios é você comer da comida dos gentios. Então Pedro, como está narrado em Gálatas capítulo 2, ele sentou à mesa com os gentios e comeu a comida dos gentios. Aí os adventistas vão dizer, não, ele sentou à mesa com os gentios, mas ele não comeu da comida dos gentios. Repito, isso seria uma falta de educação, não seria uma ação da cultura, porque culturalmente você sentar à mesa é você comer da comida do anfitrião. Então Pedro estaria praticando uma indelicadeza, e a prova
de que a ação ali era de se comer a comida, quando está se falando da questão de mesa, está se falando de comer a comida, é que quando chegou os da parte de Tiago, Pedro se levantou. Ora, por que Pedro se levantaria da mesa, chegado os da parte de Tiago, se a questão fosse as pessoas somente? Ele já não havia resolvido a questão das pessoas com o sonho e o encontro depois com a família de Cornélio? Então Tiago não veria problema nenhum, até porque os da parte de Tiago estariam indo ao encontro com gentios. Então eles estariam indo ao encontro com gentios, que fez Pedro se levantar quando ele estava à mesa e Paulo repreendeu na cara que ele estava sendo hipócrita. Então a questão não era em relação só às pessoas e também à comida. Então era a prova maior de que Pedro estava comendo da comida dos gentios. Tanto que quando se aproximou os da parte de Tiago, ele, preocupado com a perseguição que ele poderia sofrer, os julgamentos, os pré-julgamentos, e Pedro, ele se levantou da mesa. Mas ele já tinha havido as ações com Cornélio e as ações do sonho, da visão do lençol, as ações da visão do lençol, e ele já teria sido esclarecido quanto à pureza das pessoas em Cristo. As pessoas já estavam purificadas em Cristo. Então não fazia lógica ele não querer ser visto pelos da parte de Tiago, se a questão fosse o contato com gentios, uma vez que os próprios da parte de Tiago estavam tendo contato com os gentios, ao se aproximá-los, ao se aproximar deles. Então a questão sim aí é de mesa. E outra situação que coloca a problemática no adventismo é que Ellen White comeu de carne de pato. Então, quando a questão envolve Ellen White, porque a carne de pato é considerada uma carne imunda, porque o pato é uma ave que ela se alimenta de tudo, inclusive de dejetos, de fezes, de caramujos, de pedras do fundo do rio. Então, os patos, eles se alimentam de tudo. Eles são considerados animais sujos. Eles são considerados animais sujos. E Ellen White comeu pato. Aí o que os adventistas fazem? O pato não é mais alimento imundo, não é mais animal imundo. Pode comer pato, porque a ciência pesquisou e disse que o pato tem um sistema digestivo dele e ele consegue digerir as impurezas, então está liberado comer pato. Está liberado comer pato porque Ellen White comeu pato. Então, dentro dos animais de restrições, por exemplo, estão os peixes de pele, né, que são os peixes de couro, que sabidamente os animais de águas profundas, eles não têm escamas, e esses são os peixes no qual eles têm maior incidência de ômega 3 e a questão da cartilagem deles, até mesmo para o uso. Quem nunca que tem uma pessoa idosa na família que faça uso da cartilagem de tubarão, por exemplo. Então já está comprovado os benefícios quanto ao uso desses animais. E uma vez as pessoas sendo purificadas em Cristo, se encontrou comprimento e acabou. Essa restrição alimentar, ela acabou. Confirmado isso, em Atos 15,
aonde que no versículo 5 foi colocada a questão dos gentios receberem toda a lei de Moisés, os fariseus convertidos. Pedro tomou a palavra como delegado e ele colocou que os gentios recebiam o Espírito Santo da mesma forma que eles receberam em Atos 2. E foi-se decidido, está no versículo 19 de Atos 15, não levar nenhum fardo aos gentios. Então esses fardos caíram. Tiago, que era o judaizante, o irmão de Jesus, ele era judaizante. O que ele colocou ali? Recomendações dele, Tiago. Abster-se da carne sufocada e do sangue. Que dê aí os ditos animais impuros. Aí vai dizer, não precisava falar porque já estava implícito na Torá que não se deveria consumir desses alimentos. Também não está implícito na Torá não se alimentar de sangue? Por que ele precisou citar ali o que no direito é chamado de extrapetita? Ali foram recomendações pessoais. Tá bom, eu escutei Pedro aqui, eu escutei Paulo, né? Os gentios, acabou, não tem mais isso, não vamos levar nenhum fardo para eles, mas vamos levar pelo menos isso aqui, porque estava tendo aquela transição. Aí quais foram os alimentos citados por Tiago, o judaizante? Quais foram as recomendações? Abster-se da carne sufocada, dos alimentos sacrificados aos ídolos e do sangue. E posteriormente Paulo ignorou essas recomendações de Tiago, porque Paulo era o apóstolo da incircuncisão, era o apóstolo da graça, e recomendou não se alimentar para não dar escândalo para os que eram fracos na fé. Então, para esses da parte de Tiago, que são fraquinhos na fé, nenenzinho, eles estão comendo ainda de papinha, de leitinho do peito, do seio da mamãe. Então, perto desses fracos na fé, não coma para escândalo, mas pode se alimentar tranquilamente, porque já se houve o cumprimento em Cristo.